Dose de mágica, nós trouxemos um assunto muito importante, muito interessante para você, meu amiguinho, para você, minha amiguinha, para todos nós, quer dizer. Então, hoje nós vamos falar sobre a ventilação, a respiração de muitos seres vivos, quais são os mecanismos que entram nesse aparato dessa função primordial. Porque quando a gente para fazer uma meditação do que é vida, se faltar alimento para nós poderemos aguentar horas, dias, até algumas semanas, podemos aguentar sem um alimento. Um outro combustível para a vida seria a água, mas de suma importância e de curta duração quando na falta é o oxigênio. Então, perceba, meu amiguinho, minha amiguinha, o quanto é interessante o processo da vida e a respiração, oxigênio, as trocas gasosas de um organismo vivo, ela é fundamental. E se falando em respiração, nós vamos falar sobre a respiração pulmonar, a respiração pela pele de alguns anfíbios, por outras espécies que usam as brônquias como um dos órgãos de suma importância nesse mecanismo. Então se liga aí, porque tem novidade da boa. Então nós vamos falar sobre respiração e a ventilação. Desde lá do primário, a gente estuda de que a respiração são as trocas gasosas dos seres vivos, aonde seria a entrada de oxigênio, saída de carbono. Até aqui estamos no básico, estamos no fundamental, e automaticamente, com o acréscimo dos estudos, já depois no fundamental, anos finais, se estuda que a respiração, as trocas gasosas dos seres vivos, ela ocorre por diversos mecanismos, como a função da pele, das brônquias. Também estuda a questão da respiração dos vertebrados, que seria o órgão principal que exerce essa função, que seria o pulmão, e assim por diante. Então esse conteúdo é de suma importância, porque, como nós já comentamos, a respiração, o oxigênio para o metabolismo do organismo de qualquer ser vivo, ele é essencial na maioria das espécies que utilizam a respiração para a sua sobrevivência. Então, numa situação um pouco mais complexa, esse oxigênio que entra no organismo, ele vai entrar no processo da produção de energia, e que essa energia vai ser distribuída através do ATP, que é distribuidor universal ou oficial, que vai distribuir essa energia para todas as células do nosso corpo, ou de um outro qualquer ser vivo que tem esse mecanismo, essa função. Então, da onde que é proveniente essa energia? Essa energia são provenientes, meus amiguinhos, da oxidação de alguns lipídios e de aminoácidos, e que resultará nessa produção de energia que vai ser distribuída em forma de ATP para todas as células do organismo. As trocas de gases por difusão. Bom, para esse processo, durante as trocas de gases, no caso, ele não é necessário o uso de energia pelo organismo.
Então perceba bem, quando as trocas de gases por difusão. Então para esse processo, durante a respiração ou a troca de gases, ele não é necessário o uso de energia pelo organismo ou pelo indivíduo, né? Então ele ocorre sem o gasto de energia. Então, nesse processo, há um movimento aleatório, no caso das moléculas, e esse movimento ele é proporcional, no caso, à temperatura absoluta que esta molécula vai encontrar, né? E que de jeito que quanto maior a temperatura, obviamente será maior a velocidade do movimento dessa molécula, ou das moléculas no caso. Então, perfeitamente, muito simples entender quando ocorre a troca de gases por difusão. E agora, vamos analisar de um modo muito simples, muito absoluto, vamos dizer assim, a questão da concentração de oxigênio dos meios que os organismos usam. Por exemplo, entre a água e o ar. Por que nós vamos comparar? Porque, obviamente, alguns anfíbios, peixes utilizam o oxigênio da água para a sua respiração, enquanto nós, humanos e as espécies dos vertebrados, utilizamos, obviamente, o pulmão e vai utilizar o quê? O ar, vai retirar o oxigênio do ar. E eu quero que nós entendamos, né, vamos dizer assim, a necessidade de entender que a concentração, a viscosidade desses meios são realmente muito diferentes. As concentrações, até porque vai diferenciar muito em proporção da extração desse oxigênio. Opa, para com esse tererê. Então, vamos comparar a questão da concentração de oxigênio existente na água e outro meio, o ar. Então, para nós entendermos a proporção comparativa, vamos dizer assim, em 1 litro de água e 1 litro de ar. Então, se um organismo pegar através do seu mecanismo da respiração, processar e reaproveitar 100% do oxigênio existente nesses meios, então ele vai encontrar a seguinte condição: se nós pegarmos 1 litro de água a 15 graus Celsius, com a pressão atmosférica no ar, no ambiente normal, ele vai extrair, veja bem, 7 ml de oxigênio. E quando nessa proporção se falar de volume, ou se pôr numa balança e pesar, numa balança de precisão, obviamente, ele vai pesar 10 mg, veja bem, mg de oxigênio. Só não perca essas unidades de medida, porque você não vai entender do que nós estamos falando. Mas a proporção, estamos falando em 10 mg de oxigênio em 1 litro de água. Agora, vamos analisar 1 litro de ar. Então, em 1 litro de ar resultará em 209 ml. Por que ml? Porque estamos retratando litros, certo? Então, 209 ml de oxigênio, e que se transformarmos em volume e o peso tal, então nós vamos ter
280 mg. Por que mg? Porque estamos falando em quilograma, então vai se tratar de miligrama de oxigênio. Então, para se obter uma grama, veja bem, uma grama, já hoje nós falamos de miligrama, agora nós estamos retratando de grama, certo? Então, para se obter uma grama de oxigênio extraído da água, os órgãos respiratórios do indivíduo ou do bicho, no caso, ele tem que processar em torno de 100 litros de água para obter esta 1 grama de oxigênio. Enquanto que, se comparando, os organismos que utilizam o ar, a proporção para se obter 1 grama de oxigênio são necessários a remoção através dos seus órgãos respiratórios 3 litros de ar. Então, a ventilação, tanto dos pulmões, das brônquias ou outras estruturas, como nós já comentamos e tal, elas podem ocorrer de forma ativa ou passiva. Então, na ventilação ativa, ela ocorre com o uso da energia metabólica dos organismos, certito? Então, tem gasto de energia para que ocorra. Então, ela acontece devido, no caso, à contração muscular, assim como, por exemplo, na sucção positiva. Então, o ponto-chave do entendimento da ativa é o uso da energia na realização do tipo dessa ventilação. Então, a ventilação ativa, ela pode ser classificada em unidirecional, onde seu fluxo será em uma única direção. Também poderá ser bidirecional, que apresenta 2 fluxos, e a não direcional, ou de proporções de distribuição aleatoriamente. Então, daqui a pouco exemplificamos a realização de cada um destes processos. Então, vamos exemplificar os tipos de ventilação que ocorrem entre os organismos. Então, um exemplo típico da ventilação unidirecional ocorre entre os peixes. Os bidirecionais, ou a ventilação bidirecional, ela ocorre, por exemplo, nos seres humanos, ou vamos considerar um pouquinho mais amplamente, nos mamíferos. Enquanto que na não direcional ocorre em espécies de animais que apresentam as brônquias externas. E podemos exemplificar nessa condição os anfíbios, principalmente os girinos, porque eles antes da metamorfose, eles apresentam essa brônquia externa e então automaticamente realizam a ventilação não direcional. Então vamos falar agora sobre a respiração, as trocas gasosas dos anfíbios. Então, para nós entendermos em todo estágio de vida, vamos considerar o sapo, certito? Tá mais prático nós falar do sapo. Então, os anfíbios, o sapo, ele vai apresentar a respiração através dos pulmões, através da pele e através das brônquias.
Veja bem, não que ele vai ocupar os três mecanismos em todos os estágios. Ele vai ter uma modificação. Por quê? Porque, como você sabe, que antes da metamorfose, o girino ele apresenta a bronquis, mas com a metamorfose ele acaba pela eliminação dessas bronquis. Então, com a vida adulta do sapo, vai surgir um pulmão funcional. Então, ele vai ter como mecanismo de absorção de oxigênio para seu corpo através do pulmão. Mas a eliminação a eliminação do dióxido de carbono será a função da sua pele. Então perceba que é um mecanismo totalmente dinâmico e com diversas funções, dependendo do estágio de vida, no caso, e do ambiente que esse bicho vai se encontrar. Certito?